habitual excitação, quase adrenalina, que a Anitta sente em noite eleitoral continua a fazer-se sentir, enquanto aguarda as primeiras projeções, e à medida que a noite avança e os resultados se conhecem, e se fazem análises e contra-análises do que poderão significar. Este fim de semana, já de si especial pelas eleições autárquicas em Portugal, deixou a Anitta colada aos jornais enquanto acompanhava também a decisão sobre o futuro próximo da Alemanha e, consequentemente, pelo seu papel tão preponderante, as implicações para a construção europeia e para a dinâmica geopolítica mundial. Enquanto isso, não deixa de pensar na questão da representatividade, no simbolismo da saída de uma das mulheres mais influentes do século, da quase eleição da primeira maioria feminina num parlamento e da situação do Afeganistão, onde tantas conquistas e progressos estão em perigo. Nações que falham as suas mulheres falham. E regressa a Portugal, às autarquias e aos 9%, percentagem de câmaras ganhas por mulheres. Qual é então o estado da nação? Olá Billy, olá Ana, estão de ressaca? Olá! No sentido de horas indecentes, digo. Não por quaisquer questões políticas e possíveis. Sim, acho que podemos tirar qualquer questão política da nossa conversa e vamos focarmos no que importa realmente. Exato. Mulheres ao poder. Eli, tu na introdução citas o título de um artigo que motivou esta conversa. Foi o gatilho que veio juntar todos estes temas que hoje queremos abordar. E o título é Nações que falham às suas mulheres, falham. Ou seja, isto havemos de pôr também o link na show notes para quem quiser ir ler. Portanto, é um artigo do The Economist e que dá uma série de exemplos de coisas, de índices. Há vários índices agora não me lembro exatamente dos nomes, mas índices de progresso e de índices de igualdade de género, que ali é desigualdade de género, portanto, vários costumes. Como a poligamia. Poligamia, mas é sempre do mesmo lado, não é? Portanto, é um homem que pode casar com várias mulheres. Os casamentos infantis e juvenis, em que as mulheres são muito jovens. Os controlos da natalidade em termos de haver mais homens do que mulheres. Sim. Haver uma preferência na altura do nascimento, ou quer dizer, até antes. Sim, portanto, o caso da China com o seu One Child Policy, em que era sempre favorecido o homem, não é? Portanto, um filho rapaz era uma fortuna, uma filha rapariga, não. Aliás, eu lembro-me de quando vivia em Macau, de vermos alguns documentários que davam na televisão sobre os orfanatos cheios de meninas pequeninas que eram basicamente votadas ao abandono e eram recolhidas. E lembro-me disso me marcar muito e pensar o que é que acontecerá daqui a 30 anos, 20 anos, 30 anos, em que estes homens todos, pronto, alguns até podem ser homossexuais e tudo bem, mas a maioria será heterossexual. Como é que será uma sociedade em que não há mulheres suficientes para tantos homens? E o artigo falava também nisso, que muitas dessas sociedades começam a transformar em sociedades mais violentas e que existe mais a radicalização desses homens. Isso faz pensar. Não, e faz pensar em muito, e é um bocadinho também, um pouco se voltarmos para olhar para o Afeganistão, em que há a promessa, ou seja, a forma dos talibãs em conseguindo angariar mais jovens homens para se juntarem, é um pouco a promessa de várias mulheres, ou seja, até durante a vida ou até pós-morte, e daí a razão também de haver tantos talibãs dispostos a explodirem-se a eles próprios para poder explodir e afetar mais pessoas à volta. Mas sim, mas é também, relevante também um pouco a ideia dos casamentos juvenis e muito novas, que é algo que eu acho que é se calhar um dos pontos por onde também se pode ir tentando fazer com que se altere a lei, e é o que a maior parte dos países e as organizações não governamentais estão a tentar fazer, é influenciar nesse lado, em que obrigando os casamentos a serem celebrados só a partir, quer dizer, estamos a falar, eu tenho aqui, pronto, a nível de estatísticas, que então, 1/5 das mulheres do mundo casaram antes dos 18 anos. Elas deixam a escola, depois ficam, quer dizer, não, de uma certa maneira, inferiores ao marido, porque têm menos capacidade também para poder arranjar um melhor trabalho, vão depender muito mais deles,
vão estar sujeitas a que haja abusos, tanto físicos como mentais, ou seja, há vários fatores que depois, ou seja, que esse pode ser um fator, uma parte importante para também começarmos. Sim, porque o artigo que referimos dá-nos exemplos que para nós provavelmente não os sentimos tão próximos, não é? Ou seja, quando pensamos, são exemplos que nós colocamos lá longe, ou em países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos, e fala exatamente dessa relação, de como o facto de, pelo menos, ou estatisticamente, 50% da população ser negligenciada, ou ser menosprezada, ou ser até posta de lado, ou prejudicada, o efeito ou a consequência que tem em termos de como esses países evoluem ou esses países não sucedem, não é? Não têm, são mais frágeis, são mais propensos a conflitos, são mais propensos à violência, são mais propensos à pobreza, são mais propensos, obviamente, à desigualdade. E mostra, assim, de uma forma muito evidente a relação. Mas também nos faz pensar que, se calhar, nós que nos consideramos países mais desenvolvidos, não é? E economias e democracias mais representativas, continuamos a notar isso. E falava, por exemplo, de uma questão em que mulheres, a parte de negociações de paz, por exemplo, negociações de paz, em que a maior parte delas não contam com a representação de mulheres, ou são uma porcentagem muito pequena de mulheres à mesa, e depois a diferença que faz ter mulheres sentadas à mesa na discussão e serem consideradas e terem um ponto de vista versus só homens, ou versus uma maioria significativa de homens. E isso, para mim, já é uma aproximação daquilo que nós mais vivemos, ou que será mais normal ou mais habitual para nós, que é as mulheres no centro de decisão. Não estamos já a falar de questões de direitos básicos, estamos a falar já de uma forma mais avançada de ter as mulheres nos centros de decisão, nos sítios onde se discute, onde se tomam as decisões, e as repercussões que essa falta de representatividade acaba por ter também no desenvolvimento das sociedades. E se nós apontarmos, por exemplo, para sociedades como os países nórdicos, que nós consideramos como exemplo, não é, em termos de economias avançadas, sociedades igualitárias, este fim de semana também, a Islândia teve eleições também, e pela primeira vez quase houve uma maioria de mulheres no Parlamento. 48% é um número brutal, ou que nós consideramos brutal, mas que deveria ser a norma, não é? Se pensarmos que, se calhar, temos mais mulheres até que homens, se calhar o mais normal seria que houvesse realmente uma maioria feminina num Parlamento, mas um sinal muito positivo, não é? De aspirarmos a chegar a esse tipo de números, onde tens mulheres quase em igualdade a definirem as leis, a definirem as políticas do seu país. E aí sim, numa representatividade muito mais significativa, muito mais concreta e com possibilidades de ter realmente um impacto positivo e relevante para as sociedades. Também estivemos aqui a fazer um levantamento das mulheres candidatas e das mulheres eleitas aqui nas nossas eleições autárquicas. Ainda estamos um pouco longe desses 48% de representação feminina. Bom, também estou a comparar a representação no Parlamento com a representação nas autarquias, que são coisas diferentes, mas seria tão bom, não é verdade? Sim, há aqui um ponto que é, obviamente que somos uma... Não sei se isto continua a soar, desculpa, continuamos a ser uma democracia jovem, não é? Como se costuma dizer. Mas a esperança seria haver progresso, certo? E tu pensas, seria importante ter uma evolução passível de ser medida assim de uma forma positiva, e não, nós estamos a falar de 9% das câmaras em 2021, mas menos do que em 2017. Eu acho que é esse indicador que é mais relevante. Não estamos propriamente a caminhar a passos largos para um cenário mais positivo. Será mais um daqueles efeitos da pandemia? No outro dia ouvia uma reunião que o Paulo estava a ter com, enfim, pessoas relacionadas com o mundo académico,
e quando ele disse eu não consegui avançar com este projeto durante a pandemia, porque com crianças em casa, e o comentário das outras pessoas, que eram homens, neste círculo deste projeto foi: você é um daqueles pais envolvidos. Ele é um daqueles pais envolvidos e as colegas mulheres deles, coitadas, disseram as mesmas coisas. Enfim, este departamento é quase só mulheres, até devíamos introduzir cotas para homens. Eu diria, está bem, introduzam cotas para pais envolvidos, por favor. Eu acho que há progresso. Enfim, não há progresso no que toca a estes números, de facto, mas há progresso no que toca a costumes, por exemplo, e os costumes também são importantes, aliás, porque falámos nisso, em relação aos países em que os costumes em relação às mulheres são, como dizia no artigo do Economist, pre-modern, são mais antiquados, digamos. Aqui em Portugal há progresso e no artigo que a Rita também nos passou, que é uma entrevista à atual Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e ela fala, quando lhe fazem lá a pergunta sobre a maternidade e sobre a orientação sexual, ela terá sido uma das primeiras a assumir-se, imagino eu, como homossexual, se bem que eu não estou dentro do assunto, e ela dizia, e com muita razão, que no momento de tomar decisões sobre a maternidade, a legislação tem vindo a mudar muito ao longo dos tempos, sobretudo nos últimos anos, em que eu penso que agora casais do mesmo sexo já podem aceder a tratamentos de reprodução medicamente assistida, que era uma coisa que não lhes estava acessível. Portanto, aliás, vejam um episódio do Conta-me Como Foi, um qualquer, escolham, tanto pode ser na década de 70 como na década de 80, e a mudança de costumes é brutal, aquilo que se vê é brutal, a diferença é brutal. E eu aponto o Conta-me Como Foi porque eu adoro o Conta-me Como Foi. Espero que este retrocesso aqui ao nível dos números na representação autárquica se prenda precisamente com a pandemia e que seja mais um daqueles efeitos que nós já aqui falámos várias vezes, que as mulheres foram mais afetadas, que tiveram que sair do mundo laboral para dar mais apoio à família, porque lá está, faltam pais envolvidos. Há muitos pais que não são envolvidos, mas, enfim, daqui a 4 anos falaremos outra vez. E também espero que a abstenção que se registou também tenha sido um efeito da pandemia, apesar de que os números são mais ou menos parecidos com o que tivemos há 4 anos atrás, portanto não sei se será só isso. Mas agora que mencionaste a entrevista da Graça Fonseca, gostei muito de uma altura em que ela menciona, em que é também questionado sobre uma obra da qual ela vai fazer a inauguração, e eu gostei da resposta dela, que também, pronto, é verdade que teve, como todos sabemos que estas entrevistas têm tempo para pensar e responder, ou seja, não foi dada assim a quente no momento, mas ela responde de uma forma muito inclusiva, dizendo que não é só ela que depende dessa obra ou esse museu. É um trabalho que já foi feito por outras pessoas até o momento que agora é ela que está a fazer a inauguração. E eu, no momento em que li, pensei, será que se fosse um homem à frente neste momento também teria respondido assim? Ou haveria o ego mais forte? Quer dizer, homem ou mulher, também é verdade que existem mulheres que se calhar também teriam um ego diferente, mas eu acho que nós mulheres temos mais esta maneira de ser inclusivas. E também daí a razão, já como ela tinha dito, temos mais mulheres na negociação de paz, mais mulheres em momentos de decisão, também nas autárquicas agora que tivemos só 9%, que esse número fosse maior, para que aos poucos, não é só termos, a ideia não, pelo menos da minha ótica, não é que haja só mulheres, mas que haja mais equilíbrio, e mais equilíbrio de cabeças diferentes. E por mais queiramos ou não, homens e mulheres somos diferentes em várias coisas, e que isso, estamos todos juntos, faz com que sejamos mais fortes. Então é por aí que eu acho que temos que continuar a insistir, para que haja cada vez mais um equilíbrio. O Malcolm Gladwell, no podcast dele, Revisionist History, fala de um fenómeno que é quando nós temos
a nossa token, ou seja, ele fala, por exemplo, da Hillary Clinton, que era a grande esperança para as presidenciais de 2016. E que, por um lado, podíamos pensar que estávamos aqui num grande avanço, grande progresso, não sei o quê, mas que pode acontecer o contrário, que é, já tivemos a nossa mulher, ou já tivemos o nosso presidente negro, como foi o caso do Obama, então já não precisamos ter outro. Já somos tão progressistas, já demos o nosso exemplo, temos o nosso exemplo token, então já não precisamos de continuar esse trabalho, porque na verdade já mostramos que essa casa já está check. E isso faz-me pensar, por exemplo, nas eleições alemãs, não é? Que tivemos a Angela Merkel este tempo todo e que foi fundamental, não é? Não só para a política interna, como para a política europeia e para a política mundial. E agora como é que é? Nós vemos os candidatos, vemos que existe ali também, está bastante empatado e tal, pelo que eu li esta manhã, mas vemos os candidatos e onde é que estão as mulheres? Nós queremos mais mulheres. Não podemos ter outra vez o caso, não é? Temos uma Ursula von der Leyen e depois a partir de agora já não precisamos. Cada vitória é quase como uma vitória e um percalço no caminho, porque nós temos que continuar sempre a lutar por encontrar, não é só por conquistar e por manter essa presença, porque não é uma coisa fácil manter a presença. E se calhar aqui também é bom falarmos, por exemplo, da Presidente da Câmara da Almada, não é? A nossa Inês de Medeiros. Teve uma vitória muito expressiva neste seu segundo mandato. E é incrível, por acaso isto ao nível das autarquias é uma coisa muito interessante, porque basta a pessoa circular um bocadinho entre concelhos para ver diferenças enormes ao nível do impacto, ao nível da filosofia, ao nível de tudo, na verdade. Por exemplo, no outro dia estávamos a ir para Oeiras, nós vivemos em Lisboa, estávamos a ir para Oeiras para um concerto. Bastou passarmos a linha do concelho e de repente Oeiras está muito mais limpo, muito mais arranjado, muito mais áreas verdes. Foi a minha observação. Eu entendo que Lisboa acaba por ser quase um mamute, porque é o sítio, pronto, é a capital, não é? Portanto, tem todo esse peso, mas é incrível ver como o impacto que o poder local tem na vida das pessoas e, portanto, haver uma Inês de Medeiros em Almada e ter ganho por essa diferença tão grande também é muito animador. Eu acho que voltamos à questão de como é que nós, somos em inglês, how do we pave the way, não é? Como é que nós criamos aqui as condições para que continue a haver progresso, para que haja mais progresso à nossa frente. E pensar um bocadinho, ontem, quando fui votar, levei a Clara. A Clara queria muito ir. Estava excitadíssima. Acho que é a primeira vez que eu a vejo, também são 6 anos, não é? Mas a primeira vez que eu a vejo envolvida ou interessada na questão eleições. Também porque o Tito, a certa altura, foi a ações de campanha com o avô, com o pai, e eu acho que ela sentiu que não era menos e sentiu-se também envolvida e sentiu que era algo que poderia ter algum significado, se bem que ela ainda não o apanha completamente. Mas foi um momento importante em que eu acho que é numa fase muito lamechas da minha vida, mas emociono-me assim facilmente, não é? Este meu coração duro e este meu ar assim de Mata Hari, tipo, tem-me abandonado e eu acho mesmo que é um bocado lamechas. Mas há momentos que me emocionam e votar é um dos momentos que desde o primeiro dia, desde a primeira vez em que eu fui votar, que me emociona, em que sinto realmente não o peso, mas sinto a importância do momento, o significado, o simbolismo que é votar. E ontem, ao caminhar com a Clara, tentei passar-lhe essa importância de porque é que é importante votar, o que é que significa votar, não é? E explicar-lhe que foi um direito, principalmente para as mulheres, um direito adquirido há pouco tempo. Que há muitas mulheres no mundo ainda que não podem votar, que não lhes é permitido votar e, portanto, não podem ter uma voz, não podem ter uma palavra sobre aquilo que afeta a vida delas e que não podemos não exercer esse direito, não podemos não ir a votar. Porque é isso, porque acaba por ter um segundo lado, que é o lado de dever.
que é o lado de houve tanta gente que lutou para nós conseguirmos alcançar isto. Não podemos pôr em causa, não é? Porque se deixarmos isto passar, se deixarmos de exercer este nosso direito, não sabemos o que virá a seguir e, portanto, há um lado de educação, de formação, de dar o exemplo, que eu acho que nos cabe a todos nós, assegurar que desde pequenos nós percebemos isto e vamos passando isto às nossas filhas e aos nossos filhos e que os sensibilizamos para isto. Mas também para a participação mais ativa, não é? De não ser meramente espectadores, de abrir as portas para exercer cargos públicos, políticos, para fazer parte da democracia de uma forma mais ativa. E depois é difícil porque é o lado de não temos assim tantos exemplos, não é? Se queremos mostrar, não é? Ainda não há assim tantas portas abertas como esse e depois a pressão toda que tem em cima é tremenda, não é? Porque agora está toda a gente a fazer o balanço do que foram 16 anos de Merkel na Alemanha e está tudo holofotes apontados para o Parlamento, para a Comissão Europeia e está tudo de holofotes apontados para os Estados Unidos e a vice-presidência dos Estados Unidos. Há uma pressão assim absolutamente tremenda para quem chega às posições, não é? E depois está exposto a, e qualquer deslize, não é? E qualquer falha é analisado ao milímetro com uma pressão tremenda. E tu falavas, Billy, da questão da pandemia e do efeito que pode ter tido. As mulheres continuam a ter esta dupla jornada de trabalho, que se acentuou no último ano e meio com a questão da pandemia e todas as consequências que teve. E que vai retirando disponibilidade. Ou seja, vai retirando, eu acredito que possa ter retirado alguma da disponibilidade das mulheres para ocuparem estes lugares ou para se dedicarem a um terceiro trabalho, porque muitas das vezes também estamos a falar de pessoas que têm trabalhos, não é? Que têm empregos e que, on top, não é? do seu emprego do dia-a-dia, da gestão familiar pessoal, têm também este espírito de missão com que vão para umas eleições da junta de freguesia ou variação na Câmara, porque sem garantias, obviamente, não é uma questão transversal à nossa sociedade, à nossa economia, desta dificuldade acrescida. Eu acabei de ver aqui na Deutsche Welle que Berlim votou a sua primeira mulher presidente da Câmara. Eles dizem female mayor, eu não sei se aqui mayor é exatamente presidente da Câmara, não sei muito bem, mas de qualquer forma vai ter uma líder mulher, quem sabe esta é a futura Angela Merkel. Nós temos alguns exemplos. Continuas, tens a dos Verdes, a Annalena Baerbock, também está, ou seja, em princípio a coligação não será ela que vai ficar como cabeça, quer dizer, não se sabe muito bem ainda, mas ela estará... É uma peça essencial, ela, quer dizer, o partido, para o próximo governo. Sim, não, mas antes estava a falar, mas desculpa. Mas estás a falar do governo federal, eu estava a falar de... Antes que tinhas dito que pronto, faltavam mulheres, mas quer dizer, mulheres, que continuamos a ter, porque eu acho que também não... Sim. Ou seja, é preciso, como eu tinha dito, o equilíbrio entre tudo. Sim, e também naquele artigo sobre a Graça Fonseca, na entrevista à Ministra da Cultura, ela também fala lá de da questão da liderança feminina do PS, que já vem tarde, não é? Já é tempo disso acontecer. E é curioso porque o PS acaba por ser quem elege mais mulheres como Presidente de Câmara. São só 18, mas são 18 em 28, portanto... É um partido que tem ao nível das bases, acaba por destacar-se dentro da mediocridade, que é o número de mulheres presidente de Câmara, mas acaba por se destacar por ser o que mais elege. Mas depois, sim, curioso que ao nível da direção do partido ainda não tenha havido esse passo. Acho que há aqui um caminho que ainda não foi feito. Voltamos à questão da lei da paridade e das cotas e todas essas ferramentas artificiais que se têm usado, mas que eu acho que ainda não são muito eficazes, porque nós acabamos por ter mulheres nas listas, porque é obrigatório, mas relegadas para posições menos visíveis ou menos relevantes ou com menos possibilidades. E, portanto,
Acho que há aqui algum trabalho a fazer para se criar, desde as bases, atrair mais as mulheres para dar-lhes espaço para poderem entrar para o poder local, para o poder depois regional e and so on. Desculpa interromper-te, mas se calhar nesse aspecto o Bloco de Esquerda tem sido mais exemplar. Bom, se bem que exemplar também não podemos falar, não é? Mas tem apresentado, para além de ter uma liderança feminina, também tem apresentado candidatas mulheres, nomeadamente à Câmara de Lisboa. Se calhar também é um exemplo para observarmos com atenção. Há uma certa atenção, é? Há uma maior atenção relativamente à questão da igualdade de género e da representatividade no que se refere a mulheres no mundo da política, no mundo e depois efetivamente em termos de cargos eleitos. Eu acho que há também uma vontade e vemos depois o sentido de responsabilidade que mulheres como a Ursula von der Leyen ou a Christine Lagarde, que fazem um trabalho muito ativo de promoção da igualdade. E eu acho que elas são um exemplo que acaba por ser não só o exemplo, mas que depois vai para a parte da política, não é? Vai para a parte das políticas e das medidas que efetivamente podem ter algum impacto. Tem-se visto algum trabalho, ou seja, quando eu acho que as mulheres que chegam a essas posições depois sentem essa responsabilidade também e efetivamente estão a tentar ter impacto no campo, não é? Estão a tentar concretizar, fazer com que haja realmente medidas ou políticas ou ferramentas, o que quer que seja, que efetivamente promovam esta igualdade e, portanto, há esse sinal positivo ainda tenue e, portanto, pelo menos impacto, porque são focos e não uma onda mais transversal. Sim, o importante é termos mulheres que cheguem lá e que depois puxem mais para cima também. Ou seja, que não é só o efeito de chegar ao sítio, ou à posição, ser eleita e até de começar a participar, se quisermos ainda um passo atrás, mas é depois também garantir que vão chamando outras para se juntarem ao movimento. Eu também queria aqui falar da Assunção Cristas, que também não nos podemos esquecer. Eu estava aqui a fazer assim um scan na minha cabeça do leque partidário e a pensar nas mulheres, e tivemos a Assunção Cristas como a secretária-geral do CDS. Sim, mas o que eu acho que é importante nós vermos, que eu acho que se calhar é um pouco diferente daquilo que está a acontecer no Bloco de Esquerda, é exatamente aquilo que tu mencionavas, é que elas não conseguiram, portanto, tanto a Assunção Cristas como a Manuela Ferreira Leite não conseguiram trazer mais mulheres. Portanto, será que elas são a mulher token? Ok, já tivemos uma líder feminina, portanto agora não precisamos de mais. Enquanto que no Bloco de Esquerda nós conseguimos ver mais mulheres a puxarem mulheres. Pelo menos é aquilo que eu consigo observar neste momento. Enfim, a história dirá e as estatísticas dirão com mais certezas, mas é isso. Eu acho que é muito importante isso que estavas a dizer, é as mulheres conseguirem atrair, não só por serem role models, não é? Por modelarem um tipo de liderança, como também por elas próprias privilegiarem outras mulheres, obviamente mulheres competentes, mas chamarem-nas para participar nas equipas ativamente. Posto isto, Portugal como é que trata as suas mulheres? É uma boa pergunta, não é? Isto dava todo um novo episódio. Mas voltando ao início de os países que não tratam bem as mulheres falham. Portanto, o que nós queremos, obviamente, é que Portugal, mas não só Portugal, não é? Nós queremos Portugal, queremos os PALOPs, queremos os países europeus. Na verdade, nós queremos todos os países do mundo consigam proporcionar uma vida melhor, mais justa, mais igual, melhor acesso à educação às mulheres. Temos para já a comunidade da Anitta, temos 3, 4, 5 miúdas já entre as nossas filhas, fazer as contas pelos dedos para ver se chegava, não me esquecia de ninguém. Temos montes de sobrinhas e temos um papel que nos cabe de consciencializar, de educar, de incentivar, de estimular e ao mesmo tempo nos nossos, não é? Começar pelos nossos trabalhos também, de ir criando esta sororidade com pernas para se tornar mais representativa
e mais intervencionista na sociedade portuguesa. E de forma a continuarmos a crescer, não se esqueçam de seguir a nossa newsletter, partilhar com quem quiserem e quem não quiser também, obriguem-me a começar a ouvir pelo menos um episódio, porque vão gostar tanto que não vão querer deixar. E a seguirem em todas as redes sociais. E até dia 15 de outubro, não esquecer, importantíssimo, votarem no vosso podcast favorito, que é de certeza a Anitta no Trabalho, em pods.pt/votar. Não se esqueçam, a Anitta está presente. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou ainda em facebook.com/Anitta no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram como Alice_in Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, que no Instagram está como Rita Ana.